Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de arte, inaugurando os nossos estudos sobre o impressionismo. Bom, como vocês já estão acostumados, né, a nossa ideia é sempre expor as características gerais do movimento, contextualizar historicamente esse movimento e depois fazer as análises de casos, né? Ou seja, nós pegamos pinturas, na maior parte das vezes, né, são pinturas, nós pegamos algumas obras de arte e explicamos de que maneira que elas se encaixam dentro daquelas características dos movimentos, do movimento em questão. Bom, no caso aqui do impressionismo, essa aula ela estará dividida em duas partes. Como ela é a primeira, nós faremos uma exposição histórica muito rápida, afinal de contas, nós já estamos no século XIX, e no século XIX você tem lá 1 milhão de ismos sendo criados, né? Um monte de correntes artísticas sendo criadas umas atrás das outras. Isso significa, isso facilita, por um lado, o nosso entendimento, afinal de contas, estão todas elas enquadradas dentro das mesmas características históricas, né? Características essas que começam quase que na sua plenitude com o romantismo e que estará plenamente enquadrada, né? Essas características históricas estarão plenamente enquadradas a partir do realismo, certo? Então, no primeiro momento, eu faço essa análise histórica, depois a gente passa para as características gerais, e especificamente nessa aula, nós vamos falar do Edgar Degas e do Gustave Caillebotte, tá? São dois pintores franceses, afinal de contas o impressionismo ele nasce na França, são apenas pintores franceses que nós vamos analisar, e aí para o segundo momento, né, e aí na segunda aula nós avaliamos, nós discutimos as obras ou algumas das obras do Renoir e do Monet. Tudo bem, gente? Então vamos lá para os nossos slides. Aqui, então, nós temos o impressionismo do século XIX, né? Lá do século XIX, lá como se estivesse tão longe assim, né? Bom, em que contexto histórico se dá o impressionismo? Num primeiro momento, pela recusa por parte do Salão da França a exibir obras que mais se pareciam, com rascunhos. Veja lá, impressionismo, a ideia de impressão, a ideia de rascunho, a ideia de uma primeira visualizada, uma primeira vista sobre alguma coisa. Sobre o Salão da França, nós já comentamos lá no realismo, certo? Se vocês estão lembrados e lembradas, o realismo também teve as suas obras, em um primeiro momento, ele teve as suas obras recusadas pelo Salão da França. O que é esse Salão da França? É como o Salão da França era, à época, no século XIX, não só no século XIX, por favor, né, mas que vigorava até o século XIX como uma instituição de arte. Ou seja, era o Salão da França que ditava as regras do que deveria ser pintado e do que não deveria ser pintado, do que era belo e do que não era belo. E o que era belo? Belo eram obras que relatavam feitos históricos, que relatavam a mitologia, que relatavam passagens bíblicas. Nós tínhamos
os elementos que constituíam a obra tinham que ser muito bem delimitados, né? Muito bem definidos. As pinceladas elas tinham que ser de tal modo em que não parecesse algo feito pelo homem. Então você tinha uma ideia de naturalismo muito grande, de idealização de homens, de mulheres, da representação das pessoas importantes da época. Era, portanto, essas as premissas para que se pudesse exibir uma obra no Salão Francês. E essas exibições elas aconteciam uma vez por ano. Certo? Então, a enorme maioria dos artistas, se não todos eles ficavam dependentes deste aval, né, do aval do Salão da França. Uma vez aceito no Salão da França, você estava feito. Né? Por quê? Porque todos iriam olhar e o Salão Francês é como se ele desse o pedigree. Né? É como se ele fornecesse aos pintores o pedigree. E o que acontece? Acontece que, como nós vimos lá no realismo, as obras, num primeiro momento, elas foram recusadas. Né? Porém, no realismo, ainda havia, entre alguns dos seus representantes, um desejo de participar do Salão Francês. Ou seja, de penetrar dentro dessa instituição, de ser reconhecido pelo seu trabalho a partir deste aval do Salão Francês. Agora, com o impressionismo, esse desejo por parte dos artistas, ele se torna inexistente. Então, o que acontece? E aí a gente está falando de todos os impressionistas. E quais seriam todos os impressionistas? Né? Seriam o Monet, seria o Renoir, seria Degas, seria Caillebotte, nossa, eu tenho tanta dificuldade de falar esse nome, Caillebotte, né? Ou seja, pintores ou artistas que, uma vez tendo o seu trabalho recusado, eles próprios fizeram a sua exibição, chamada de Sociedade Anônima de Artistas. Então, em 1874, você tem essa primeira exibição independente em relação, claro, ao Salão Francês. Gente, isso é um avanço enorme para a época. Hoje é muito comum. Né? Hoje é muito comum haver mostras de obras de arte de uma maneira geral, escultura, pintura, né? Em que música, que o artista, às vezes ele contrata, sei lá, um quarto, né? De um lugar lá X, ele aluga uma sala e faz a sua exposição. No caso do século XVIII que estamos falando, na segunda metade do século XIX, desculpa, é um absurdo fazer isso. Significa um rompimento sem volta que os impressionistas desempenham, né, realizam, e que depois o pós-impressionismo, o expressionismo, todos os ismos que virão depois, não se sentirão mais na obrigação de ter as suas obras avaliadas pelo Salão Francês. E o nome ele é muito sugestivo, né? Sociedade Anônima de Artistas. Por quê? Porque não existiam só pintores. E Sociedade Anônima. Por quê? Porque quem dava o nome, ou seja, a fama, era o Salão Francês. Uma vez que eles realizaram a sua mostra fora do Salão Francês, eles
eles já se autodenominavam anônimos. E o que nós percebemos, né, claro que nós temos a vantagem de estar agora no século XXI, é que os impressionistas eles foram muito bem recebidos e que até hoje as suas obras valem uma fortuna, né? São obras muito caras e até hoje existe um mercado muito fértil para desovar, né? Para fazer circular essas obras impressionistas. Bom, vamos lá às características gerais. As obras, elas são apenas deveria também ser colocado entre aspas aí, as obras são apenas esboços, impressões, rascunhos. Reza a lenda, que lá em 1874, quando houve essa primeira exposição, né, independente, anônima, foram convidados algumas pessoas que eram influentes dentro do salão francês, inclusive juízes, que avaliavam as obras para que pudessem ser expostas no salão. E reza a lenda que, quando houve a primeira exposição, um desses juízes ele foi a essa exposição independente. E aí, ao entrar, esse cara falou assim, mas espera aí, onde que estão as obras? O que eu estou vendo é só rascunho. O que eu estou vendo são só impressões. E foi a partir dessa colocação que os próprios impressionistas, ou futuros, né, aquele próprio grupo anônimo, se auto-intitulou como impressionistas. Interessante, por quê? Porque eles não tinham um nome próprio ainda, né? Por quê? Porque era um experimentalismo, era uma maneira de se pintar, e não só da pintura, né, mas a gente está falando só dela aqui no caso, na nossa aula. Então, era uma maneira de pintar, era uma maneira de usar o pincel que até então era um absurdo, era uma aberração, era uma heresia. E de fato, quando você começar a olhar para as obras impressionistas, você vai perceber o tipo de pincelada que aparece, né, nas telas. São de fato vamos dizer assim, o pintor tradicional, aquele pintor Michelangelo, Rafael, Poussin, Caravaggio, né, todos esses caras famosos, todos eles faziam certas impressões para que depois eles a aperfeiçoassem. Então, esboços, rascunhos são absolutamente legítimos. São precisos esses rascunhos para que a obra futuramente tome a sua forma final. No caso dos impressionistas, não há isso. Eles param já no primeiro, digamos, na primeira fase, né? No primeiro momento da pintura. Essa é a ideia. A segunda característica, negação em delimitar propriamente os elementos da obra. O que significa esse tópico é, se a gente pegar, e eu comentei isso lá na parte histórica, né, quando eu fui falar do salão, se nós olharmos para uma pintura impressionista, você vai ver que a cabeça de alguém está ligada com a roda, não sei, de um carro que está passando, o guarda-chuva bate não sei aonde, que tira, você não sabe, você não consegue delimitar exatamente onde começa e onde termina o sol, onde começa, onde termina a perna de alguém, né? E essa é a ideia. Então, não é mais aquele naturalismo. Eu estou frisando nessa ideia porque ela é a principal. Não tem mais aqueles contornos todos definidos que você consegue distinguir. Ó, aqui você tem a deusa X.
aqui você tem uma moeda, ali você tem o sol e aqui você tem as nuvens. Não, isso não existe no impressionismo. E não é aula de filosofia, mas você pode pensar um pouquinho, né? Por que não há essa delimitação? O que será que eles estão querendo nos dizer? Eles estão querendo nos dizer, gente, os impressionistas, que a nossa visão ela é assim. Ou seja, a princípio, quando você olha para as coisas, você não faz distinção entre um elemento e outro. Quer ver um exemplo? É só você lembrar quando você procurou por alguma coisa dentro da sua gaveta. Você procura e não acha. Porque no primeiro momento você olha lá para a gaveta e o que você vê? Borrão, né? Você vê um borrão, você vê um conjunto de... Imagina que a gaveta seja a sua tela. Você vê lá a gaveta cheia de elementos. E aí, num segundo momento, é que você começa a distinguir o que você está vendo. Ah, aqui tem uma chave, aqui tem uma moeda, aqui tem um trident, aqui tem uma agenda. Você começa, a partir do seu olhar, digamos, você vai fazendo recortes e vai treinando o seu olhar para o que você procura. Ao abrir a gaveta, você tem impressões, você tem um bloco, né? Você tem um bloco fechado de coisas, todas elas misturadas. E é a isso que os impressionistas estão chamando a atenção. Por curiosidade, vai existir exatamente nessa época, na segunda metade do século XIX e começo do XX, uma filosofia chamada fenomenologia. A fenomenologia ela vai aparecer justamente para chamar a atenção que as coisas existem apenas para uma consciência, ou seja, as coisas passam a existir no momento em que eu filtro o que eu quero enxergar. Ao abrir a gaveta, você não tem, você tem um bloco, né, lá indistinto de coisas e a chave que você está procurando, ela só passa a existir na medida em que você olha para ela. Essa em traços muito largos, né, muito pobres, é a ideia da fenomenologia, que os impressionistas estão tomando como um dos seus fundamentos, certo? Bom, os efeitos passageiros da iluminação do tempo. O que significa isso, gente? Significa que os impressionistas, e o Monet era o exemplo mais clássico, o Monet vai dizer assim, eu não tenho, poxa gente, como chama? Eu não tenho um estúdio. Eu não tenho um estúdio. Eu não tenho um lugar próprio para desenhar. Por quê? Porque o cara, o impressionista, ele sai para a rua e ele fica sentado esperando e observando de que maneira que um mesmo objeto é iluminado pelo tempo. Né? Então, ele fica lá, por exemplo, das 6 horas da manhã até o meio-dia. E aí ele vai pintando esse mesmo objeto conforme ele vai percebendo, conforme a sua consciência vai percebendo as diferenças de iluminação que esse objeto toma. Agora, essa iluminação ela não é mais artificial, isso que é legal, né? É outra característica interessante do impressionismo. Por quê? Porque antes, como os artistas eles pintavam todos em estúdio, todos em lugares fechados, portanto, eles tinham que ter uma técnica e tinham que ter muita imaginação para supor de onde vinha a luz e de que maneira que essa luz influenciava no seu objeto, nos elementos da obra. E agora os impressionistas eles não estão fazendo isso, eles estão indo direto, vamos colocar assim, eles estão indo em loco. Né? Eles estão fazendo um trabalho de campo, como a gente diz na antropologia. O cara ele vai mesmo para fora
do espaço privado, ele vai para o espaço público. Então começa a ser comum cenas de pintores, de artistas na rua. Olha como que você vai popularizando o negócio. Uma vez que os artistas eles tinham lá o seu lugar, vamos colocar assim, o seu lugar de criação, né? O seu ninho de criação, eram às vezes considerados como intocáveis, como gênios e tudo mais. E agora, ou seja, na metade do século XIX para frente, você vê uma concentração muito grande de artistas nas ruas, trabalhando tais como, sei lá, o padeiro, o carteiro, enfim. O que eles vão retratar? Né? Cenas de lazer da classe média. Moçada, essas duas últimas são as características principais do impressionismo. Descrever, relatar cenas de lazer da classe média. Porque a classe média é um consumidor ávido de obras de arte. E como as obras ditadas pelo salão eram uma fortuna, certo? Você já conseguiu fazer a ligação, né? Estamos falando da classe média, daquela pequena burguesia. Não estamos falando da alta classe média. Desculpa, da alta classe. Porque a alta classe ainda são aristocratas. O que é essa classe média? A classe média são pessoas que têm mais ou menos dinheiro, mas que não têm uma cultura dita erudita, mas que está consumindo os produtos artísticos. Então, eles de fato irão pagar por essas obras. E até hoje é assim. Só que agora o preço é muito mais caro. É óbvio, né? Eles são muito mais caros em relação à época. Por quê? Porque ou a favor ou contra a vontade dos impressionistas, como eu disse lá no outro slide, eles se tornaram mainstream, ou seja, eles se tornaram obras que fazem parte do status quo, que fazem parte daquilo que deve ser consumido, né? Daquilo que deve ser consumido. E por fim, a representação de novos espaços. Ou seja, o que são esses novos espaços? Cara, eles vão retratar pessoas pescando, eles vão retratar uma festa que está tendo na praça, eles vão retratar o carro passando na rua que recém foi construída em Paris. Então, o espaço não é mais aquele, digamos, espaço sagrado, o espaço da batalha, o espaço de um mundo que não existe, o espaço da Bíblia, né, os espaços reservados às histórias da Bíblia, da mitologia. Não, agora são espaços comuns ocupados pela, principalmente, classe média. Certo, gente? Então vamos lá analisar algumas obrinhas aqui. A primeira, Carruagem na Corrida, do Degas, né? Edgar Degas, um dos mais famosos aí, 1869. Moçada, o quadro, a tela é assim. O que a gente está vendo? O que a gente está vendo de absurdo em relação aos moldes ditados pelo salão francês? Dá uma olhadinha aí, para e pensa um pouquinho. Olha a roda da charrete. Olhe as pernas do cavalo. Não tem. Você tem noção, velho? Você tem noção que o cara, ele propositalmente deixou de pintar o cavalo por inteiro. Ele propositalmente deixou de pintar, deixou de fazer a roda da charrete.
ou a roda da carruagem. Se você olhar aqui no canto, você vai ver que existe um outro cidadão que está sendo representado apenas pela metade. Isso por si só, gente, isso por si só já é uma heresia frente, de novo, aos moldes do salão francês. Outra característica, olha como que o quadro ele é desigual. Quando que nós sabemos, por que nós podemos dizer isso? Porque normalmente se divide a tela em 4. Então, daqui aqui e daqui aqui. Se você reparar, você vai ver que é nesse local que está concentrada quase toda a obra. Aqui, gente, você tem o quê? Espaço em branco. Ó. Ou seja, nem para completar a obra esses impressionistas eles são capazes. Nem para encher a tela esses caras são capazes. Tamanha é a sua preguiça. Só faz rabisco, né? Só faz esboço. Isso daqui, aos moldes tradicionais, deveria ser pintado. Essa parte aqui deveria ser pintada. Aqui deveria haver um balanço entre a esquerda e a direita, coisa que não acontece, né? Coisa que não acontece. Se você reparar, olha lá, tem um sujeitinho aqui que está em cima da charrete. Ele é colocado propositalmente, quer dizer, Degas está zoando com os caras. Está zoando com os mestres da pintura, né? Por assim dizer. Bom, falando dos elementos formais da obra, vamos olhar para o aspecto específico da obra. O que nós temos aqui é uma família de classe média alta, que está lá em uma corrida de cavalos. Isso, por si só, já dá indícios da sua classe social. Não bastasse isso, nós temos, olha só como está bem trajado o pai, olha só como está bem trajada a mãe, olha só como está bem trajada a ama de leite. Olha lá, a ama de leite. E aqui, gente, você tem um cachorro. Só que não é um cachorro qualquer. Isso daqui, se a gente fizer, né, se vocês procurarem pela análise dessa obra, vai dizer que é um boxer. Mas, seja um boxer ou não, o cachorro, ele tem até uma coleira. Ele não é qualquer um. Ele é parte da família. E esses olhares, né, e o olhar da família está aonde? Está endereçado aonde? O que eles estão visando? Eles estão visando, olha lá, a criancinha. Olha que coisa linda. A criancinha que está mamando com a sua ama, né, a sua babá. Era muito comum, naquela época, que as famílias que tinham um pouco mais de grana contratassem babás, né, ou amas de leite, para cuidar da criança. Por quê? Porque era absolutamente normal que as mulheres de famílias ricas não cuidassem das crianças, das suas crianças. Elas já muito cedo contratavam mulheres para educá-las, né, para educar essas crianças. E a educação ela passava, inclusive, a educação ela se dava em todos os aspectos, inclusive na amamentação. Inclusive na amamentação. Né? E aqui é interessante por quê? Porque essa deveria ser uma cena íntima. Deveria ser uma cena privada. E o que o Degas está fazendo é expondo a intimidade, olha lá, expondo a intimidade da classe média alta.
mostrando aos outros os cuidados que a classe média tem para com seus filhos. Olha a atenção do pai, toda voltada para a criança, o cachorro, a mãe e a ama de leite. Tudo isso voltado para a criança. Você acha que uma obra dessa, a hora que é vista por alguém que tem um pouquinho de dinheiro, que está naquela burguesia ascendente, né, na ascendência de classe, isso daí, gente, você acha que os caras estão preocupados se o cavalo tá sem perna? Você acha que eles estão preocupados que o cavalo tá meio, não consigo ver o zóio do cavalo certo? Que o cavalo marrom tá meio se chocando ao cavalo preto, que se a gente olhar meio rápido parece que é uma coisa só, eles estão um pouco se lixando para essas coisas. Eles estão interessados na descrição dos seus valores, dos seus costumes. Certo, gente? Então, essa obra é uma obra espetacular que representa com toda a clareza o que é o impressionismo, né? Com toda a clareza que é o impressionismo. E a segunda, também muito famosa, embora eu prefira a primeira, essa talvez seja a obra mais famosa do Degas, chamada Aula de Balé. O que o Degas está fazendo aqui? Ele está, tal como na outra obra, mostrando a intimidade de uma aula de balé. Ou a intimidade das bailarinas. Manja a revista de fofoca, gente? É isso aqui que nós estamos vendo. Aquela obra anterior, vou colocar aqui, essa obra aqui, ela poderia ser facilmente uma foto, aliás, a fotografia ela nasce nesse momento, uma foto lá da Caras, né? O Barão Antônio da Fonseca sai para passear com a sua família. E aí tem toda lá o... Aqui a mesma coisa. Né? Aqui a mesma coisa. Cenas da intimidade. Por que intimidade? Dá uma olhada em como as bailarinas estão. Velho, dá uma olhada. Essa daqui, ela está lendo a partitura, mas parece que ela está mexendo no celular. E por quê? Porque a partitura, ela foi deliberadamente, intencionalmente, ela foi cortada. Né? Ela foi cortada. Então, ela está treinando para ver o que ela tem que fazer. Essa daqui, ela está olhando para a partitura, mas, aliás, ela está com o olhar aqui para a partitura, mas não está olhando para a partitura. Por quê? Porque a partitura está de ponta cabeça. Mais do que isso, o pedestal deveria, né, se aos moldes clássicos, aqui deveria estar a bailarina. Olha olha o fundo da tela. Olha lá no fundo da tela. O que você tem? Várias e várias bailarinas. Olha essa aqui que sensacional, gente. Ela está encostada na parede. Como a gente faz normalmente, né? A gente encosta as costas aí na parede e coloca as pernas para frente para não cair. Aqui, a mesma coisa. Né? Aqui, a mesma coisa lá. Elas estão conversando de perna aberta, velho. Onde já se viu... As bailarinas, elas são famosas pelo quê? Pela delicadeza, pela feminilidade, pelos traços... pelos gestos leves. E olha aqui, essa aqui recostada, a outra berrando para alguém aqui. Tem alguns rapazes que provavelmente vão encenar que não dá para a gente nem saber o que eles estão fazendo. Por quê? Porque está longe da nossa visão. A nossa visão está aqui, ó. A nossa visão é essa. Eles estão longe, eu não consigo enxergar o zoinho para onde é que ele está olhando. Olha lá, essas duas aqui conversando de perna aberta, e você tem uma que está atuando aos olhos deste senhor, que provavelmente é o professor, e dessa outra moça que provavelmente
é a professora ou então alguma das bailarinas mais velhas. E olha que louco, ela sai da cabeça aqui, ó. Ela sai da cabeça da menina. Por quê? Porque a nossa visão é assim. Ou seja, se a gente tivesse bem aqui na frente, era isso que nós veríamos. Não teria possibilidade de nós enxergarmos para além do corpo dessa primeira bailarina. Evidentemente que se fosse uma pintura, digamos, tradicional, essa figura desta mulher, que se parece mais velha que as outras, ela não existiria, ela não estaria aqui, ela estaria provavelmente ao lado desse professor e completamente delimitada, delineada. E aqui o que o Degas faz? Ele deixa esse plano aqui, ó, lembra? Igual aconteceu na carruagem, na imagem da carruagem atrás da pintura. Se você dividir em 4, você tem o que? Esse espação em branco, né? Esse espação vazio. Quem que está aqui? Nós que estamos aqui enxergando, certo? Espetacular, né? Reza a lenda também que esse mesmo, lembra que eu comentei, né? Que um dos juízes do salão foi a primeira exposição. Reza a lenda que, ao ver essa obra, ele disse assim: olha, o sujeito não sabe nem pintar. Não dá para saber onde começa a perna e onde termina o vestido. Tamanha é a inabilidade em pintar que esse sujeito tem. Veja que sensacional, né, moçada? Como o que representa uma visão de mundo, né? Você olha para o mundo dentro de formas. E o choque que deve ter sido na época, e que foi com certeza, entre essas duas visões. É a saída quase que completa da formalidade, da tradição, da racionalidade, da sobriedade para aquilo que é mais palpável, para aquilo que é mais real, para aquilo que é menos ideal, né? Enfim. Bom, então, avançando aqui, olha essa obra, que fantástica. Café Concerto dos Embaixadores, 1877. Moçada, essa obra, ela representa muito bem aquela exposição ou descrição de novos lugares. O que está representando aqui? Está representando esses cafés novos que começam a nascer em Paris, devido também à criação das lamparinas. Ah lá, você tem as lamparinas, ou seja, você tem luz à noite agora. E com essa luz à noite, as pessoas que têm dinheiro, elas podem procurar por lazer. E a cidade oferece o lazer. Aqui não está distorcida não, viu, gente? Aqui a obra é assim mesmo. Por quê? Porque você está sentado em uma das poltronas. E o que a gente vê? É justamente isso, ó, um amontoado de cabeça. Isso aqui é um cabaré, moçada. Isso aqui, manja o Moulin Rouge? Né? É um cabaré, é um prostíbulo também, é uma balada uma balada noturna. Opa, tá passando o trem aqui. É uma balada noturna, ou como se chamava à época, um café-concerto. Um lugar que você vai lá para tomar umas e pá, e que há apresentação de performances. Então, nós temos teatros, cenas teatrais curtinhas, nós temos gente cantando, gente tocando, você tem risada, você tem todas as coisas. E ó, mulheres, olha que louco, né? Mulheres participando, olha a vida noturna aparecendo, né? Não é que ela está aparecendo de fato, é que pela primeira vez essa outra parte do mundo, digamos assim, da vida, está sendo retratada. Cenas de lazer, né?
Por que ficar lá? Será... Manja do neoclassicismo, que nós já conversamos, que nós temos aula, inclusive, sobre. E a arte ela tem que fortalecer a moral. Né? A arte ela tem que estar preocupada em propagar princípios morais. Aqui não, velho. Aqui já virou a arte que será mais tarde criticada pelos frankfurtianos, né? Ou seja, uma arte voltada para o consumo, uma arte voltada para o lazer. E no caso aqui específico, você tem isso. Você tem a arte que é voltada para a venda e para o lazer, retratando a vida de lazer, a vida de consumo. Né? Maravilhoso, maravilhosa essa pintura. Os borrões, olha lá, você não tem... Ó, tem uma cabeça aqui, aqui já nasce outra cabeça, aqui já tem outra cabeça, aqui tem a parte de um que parece ser um violino, mas você não tem o restante do violino, por quê? Porque ele está embaixo. Né? Ele está escondido, porque tem alguém que está tomando o seu espaço, da nossa visão. Aqui você tem um chapéu, aqui você tem outro chapéu, aqui você tem outro chapéu. Lá no fundo, lá você tem uma mulher que está com os seios à mostra. Enfim, mas também não dá para ver. Por quê? Porque está longe. Não precisa ser perfeição. Ninguém tem um olho biônico. Na realidade, ninguém tem um olho biônico. Né? Estou fazendo questão de frisar esses elementos aí com vocês. Bom, e agora nós vamos para Caillebotte. Gustave Caillebotte. Caillebotte, ele tem uma peculiaridade que não está nessa obra aqui propriamente, mas eu o coloquei para nós analisarmos por essa característica, né, peculiar. Vamos primeiro para o que é comum, ou seja, essa obra eu coloquei, eu acho ela importante, por quê? Porque mostra uma cena simples de lazer e do contato com a natureza. Olha como que as cores são empregadas. Olha como que as cores são empregadas para mostrar a natureza. Gente, para, respira e olha. Uma das inovações dos impressionistas é não misturar cores. Manja, mistura o amarelo com o verde, da laranja. Mistura branco com preto, da cinza. Mistura vermelho, como que é? Vermelho com verde. É vermelho, me corrijam, gente. Me corrijam lá nos comentários, mas acho que é isso. Vermelho com verde dá roxo. Vermelho com marrom, sei lá. O que os impressionistas fazem? Ao invés de, na aquarela, no seu instrumento em que eles colocam as cores, ou a tinta, em vez de eles misturarem lá, eles colocam uma pincelada, sei lá, de verde, outra pincelada ao lado de amarelo. Ao invés de juntar, eles fazem esse tipo de pintura. É por isso que as obras impressionistas elas devem ser vistas de longe. Elas não podem ser vistas de perto. Por quê? Porque de perto realmente é só um borrão. Então você vai se afastando, se afastando, se afastando. A própria luminosidade do ambiente em que você está, junto com a sua capacidade de visão, vai juntar essas duas cores e vai dar a cor que o artista queria. Certo? Então, eu trouxe essa obra para mostrar justamente essa ideia das pinceladas. Não é uma pincelada em cima da outra, é uma pincelada ao lado da outra. E as cores
E as cores a mesma coisa. Você não tem uma cor em cima da outra, você tem uma cor ao lado da outra. E aqui mostrando uma das cenas de lazer em contato com a natureza da, da classe média. Certo? Bom, então, mais uma, o que nós temos aqui? Nós temos, e aí está a peculiaridade de Caillebotte. O que nós temos? Nós temos a representação de pessoas, de trabalhadores, cujo título já está dizendo lá, os raspadores de assoalho. Por que essa obra ela se distingue, por exemplo, do realismo? Por que ela é impressionista? Ou, se vocês quiserem, por que ela é de Caillebotte? Porque aqui, olha como eles estão. Eles estão sem camisa, certo? Ao lado você tem bebida. A luminosidade que entra pela aquela porta que está, ou por aquela janela, faz realçar os músculos desses homens, né? Ou seja, é uma representação altamente erótica. Olha o movimento que eles estão fazendo, olha como que os músculos estão tensionados. E veja que eles, homens, estão numa posição de submissão. Você está os olhando por cima. Quem que era esse Caillebotte? Ele tinha muito dinheiro. A sua família era extremamente rica, portanto ele poderia pintar o que ele quisesse pintar. Tá aí o lance. Dizem que ele tinha, que ele era também homossexual. E a homossexualidade nessa época ela começa a ser altamente proibida. Ela começa a ser altamente perseguida. Por que nessa época? Porque a França acabou de lutar na sua guerra franco-prussiana e saiu derrotada. Ou seja, o que menos os franceses desejariam naquele momento era representar homens submissos, ajoelhados. Era representar figuras masculinas para deleite do público masculino. Dá para entender, gente? E é justamente o que Caillebotte faz. Por quê? Porque ele não precisa vender. Né? Ele pinta, ele faz o que ele gosta e o que ele quer. Certo? Então, digamos assim, o ideal masculino francês nessa época está muito abalado. Acabou de perder a guerra, velho. Que homem que gosta de perder uma partida, seja lá do que for. E os franceses perderam a guerra. Então, ao contrário dessa obra, o que é o bem aceito, o que deveria ser o difundido, o propagado, seriam heróis, né? Pessoas, homens, né? que representassem ou dessem a sensação de virtude, de moral inabalável. E aqui não, né? Aqui é o contrário disso. Homens enquanto objetos sexuais. E por fim, moçada, aqui nós também temos exatamente a mesma coisa. Né? O homem tomando banho. Olha só. Esse homem é o ideal de masculinidade? Evidentemente que não. Ele está, inclusive, em uma posição, como se diz, vulnerável. Ah lá, bundona. Ele não está mostrando o falo, ele não está mostrando o pênis, ele está mostrando a bunda. O que aparece dele é a bunda. Ele está muito vulnerável aqui. Ele não está nu.
Ele está pelado. Essa ideia de nu e pelado eu não vou comentar agora, gente. Eu vou comentar na segunda aula, tudo bem? Mas ele não está nu. Ele está pelado. Por quê? Porque ele é uma pessoa comum. Ele é tão comum que ele não tem rosto. Nós não sabemos a sua identidade. É um homem tomando banho. E, mais do que isso, é um homem forte. Veja a sua musculatura. Então, é para causar prazer. Né? É para causar desejo por aquele que olha. Sejam homens, sejam mulheres. Tudo bem, gente? Podemos voltar aqui? Então, vamos voltar a nossa aqui. Bom, então, moçada, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Vocês viram que cada imagem ela é extremamente rica, né? O impressionismo ele é extremamente rico. Ele representa mesmo essa ruptura com aquilo que é tradicional, com aquilo que está dado, com aquilo que é sempre o mesmo, né? Que ditava as regras de até então. E espero vocês, então, para a continuação dessa aula, do impressionismo, com os outros artistas, principalmente com o Renoir e o Monet. Tudo bem, gente? Muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado pela atenção de vocês. Havendo dúvidas, me procurem aí pelos canais. E é isso mesmo. Um beijo, até mais, valeu!